Boa tarde a todos. Eu vou chamar a Carolina Lirf, Head de Sustentabilidade do Banco Santander. A Carolina vai moderar esse painel. A gente vai falar um pouquinho de biomassa, biocombustíveis, biomateriais, nanotecnologia e então convido a Carolina para apresentar os demais participantes do painel e para conduzir a sessão. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Como o Tiago disse, eu lidero a equipe de negócios sustentáveis aqui no Santander, dentro da área de sustentabilidade. Quero agradecer ao Tiago e à organização da Green Tech pela oportunidade de trazer o Santander para essa discussão, uma discussão super contemporânea, e que, na verdade, está ocupando aí muito das nossas atividades de pesquisa e inovação, enfim, tanto na parte de materiais, de biocombustíveis, para que a gente tenha aí materiais cada vez mais eficientes do ponto de vista de consumo de materiais e de recursos, né? E também da parte de mitigação de impactos climáticos, uma inteligência do uso de materiais, né? O que me parece, quando a gente entra nessa discussão dos biomateriais e biocombustíveis, a pergunta que fica para mim sempre é quando que isso vai se tornar algo mais massivo, quando que a gente vai ter, de alguma maneira, muito mais biomateriais presentes no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos negócios, no dia a dia do consumidor, né? No Brasil, a gente tem o etanol, o biodiesel como combustíveis já alternativos ao combustível fóssil, de uma maneira muito bem sucedida e crescente. Eu vou comentar no final um pouco do que a gente tem feito também dentro do programa Renova Bio, onde o Santander é o líder, né, desse tema aqui no Brasil. Mas tem um caminho bem grande aí entre aproximar, né, pesquisa e desenvolvimento da ponta final desse negócio todo, que é como é que o consumidor final, como é que chega essa tecnologia para a gente usar ela no dia a dia. Então, hoje a gente tem 3 especialistas aqui nesse tema. O primeiro deles is Fernando Sampaio, the Executive Director at Estratégia PCI. It's the conservation program of Mato Grosso State. Fernando holds an agronomic engineering degree from USP, one of the biggest universities in Brazil, with a specialization by École Supérieure d'Agriculture in France. Júlio César Milla, now CEO at T4 Agro, an incubator of solutions for agribusiness with a look at digital technologies and biotechnologies. He has an extensive experience in technology, innovation, and entrepreneurship, with a history developing a software product projects in banking, retail, industry, and service segments. And Xiaobing Zhao is the co-founder at Cambond company. He holds a polymer chemistry degree and its Master of Science in Biomaterials Science from Nanjing University. He is also a PhD in Bioengineering from University of Strathclyde in Glasgow. Bem-vindos vocês, então, nossos painelistas. Como temos pouco tempo, nós escolhemos uma forma de fazer esse painel, que é dando, então, algo em torno de 8 minutos para cada um dos painelistas colocar os seus pontos, colocar suas observações, suas ideias, e trazer um pouco do que eles estão fazendo no seu dia a dia dentro desse tema de biomateriais e biocombustíveis. E nós vamos começar pelo Xiao. Xiao, o palco é seu. Okay, good evening, everyone. So really, I need to thank Tiago invite me for presenting Cambond to you guys. So can I just share screen to give some idea? Okay, so let me just tell you guys a little bit about Cambond. So our mission for Cambond is turn waste into wealth. So the idea is
currently there's bigger issues regarding waste. You know, we've got so many waste, like not only food waste, agricultural waste, plastic waste, so many waste around, about 2 billion tons of waste around in the world. But Kanban, the idea is try to turn waste into useful product, turn those unvalued, no value even, like, you know, plastic waste, which can't be recycled anymore. Destination for those plastics going to landfill. So we can turn those waste into products. And also straw, especially in developing country, there are so many straws around. For example, in China, every year got 7 billion tons of straw around. The only way they can do, one is burn it, and that is go back to the land. But after a few years, the land will get so soft because so many straws lying around, won't be able to degrade it. So that's kind of problems we are facing right now. So for Kanban, basically we are a plant material-based company, try to develop biomaterials. We use resource from, we call it bioethanol byproduct. So when you make renewable fuels like bioethanol, the leftover, we call it distillers, dried grain and solubles, which is around, I think in Brazil, there's millions and millions of tons of those materials around, used for animal feed. But in UK, about 3 million tons of that DDGS around. So we find actually these DDGS can be used for our bioadhesives to replace all those oil-based urea formaldehyde resin for wood panel industry. So actually we find these materials, because contains lots of protein, above 30% sometimes. So those protein-based resolves actually is really good for bioadhesives. So another way we can do this, actually we find this bioadhesive, bioresin, can be mixed with plastic waste to form kind of pellets to be able to make a plastic product, which is we call bioplastic. If you look at these slides, we demonstrate here, we can make pallets for shipping, for logistic application. We can make wood panels for green construction materials. And also we can make homeware product like hangers or cups for food and drink. So compared to oil-based, like urea formaldehyde, which is one, formaldehyde obviously is a cancer causing with health care issues, environmental issues. But for our technology, actually it's food grade because it can be used as animal feed. And also we have done some LCA analysis. We can reduce carbon emission up to 40% less compared to oil-based one. So this is some kind of product line now we are working with. One is we're using beer brewery spent grain. When you make beer, the leftover, we can use that, make packaging materials, which is totally compostable. We can make packaging in terms of single-use bag, and also we can mix these things, make a biocomposite for construction, for insulation materials. Another way we can use this biomass, we can mix with other things, make 3D printed objects. And you can see here, you know, all these materials are actually really safe. Even chicken can eat it. So let's just demonstrate how safe it is. So another project currently we're working with, supporting by Innovate UK government grant. We turn many waste into useful product, like for logistic shipping pallets. So so far we've won so many awards. That thing basically support us to promote our eco-friendly products in terms of in the future environment, low carbon business. So we've supported by Shell Springboard in 2018. We won England local championship for our low carbon business. And this year we won the Business Green Leaders Award, actually finalist. We can promote our business in this area.
So this is a really good opportunity for us, to see if there's an opportunity, because we know in Brazil, the biomass is tremendous resource over there. So our technology is already patented. So that could be really good for extend our business in your areas. Thank you so much. I just, mentioned this to you guys. Thank you. Perfect, Xiao. Thank you. Very interesting, very technological. I have a question for you. Where do the investments for these developments comes from? Who financed these researchers and So this PhD? Yeah, so the first, when we set up this company just 6 years ago, we set up in Cambridge. So first round, we get into the European Climate Kick, European funded program, then allow us, because we are the champion for UK. So let us get into the Accelerate in Imperial College, which, they support us to accelerate our process. So after 2 years, we set up a JV in China to start the pilot production. So that will really good, allow us to produce bioresin with our technology. So we get enough materials for doing loads of trials to make no formaldehyde added board for construction. So that is really good. Then we find the JV, of course, the partners, industry partner in China. And also in UK, we got 3 Innovate UK grants support us. So that allows us to work with the largest paper company, which is really good. So I think government support us. And of course, big, we are looking for some VC potentially, because if we want to scale up our business, we definitely need lots of money for doing that. But right now, we just want to build our foundation, do lots of research to support our future expansion. Perfect. From R&D to go to market. You ready now? Fantastic. So, thank you. Agora, então, a gente vai falar com o Júlio César Mila, que é o CEO da T4 Agro. Júlio, é com você. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com essa turma, com esse grupo de feras e, ao mesmo tempo, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com todos vocês que participam do painel. Antes de trazer o meu tópico, o meu ponto que eu quero colocar para debate, eu vou falar brevemente um pouquinho da T4 Agro, para que vocês possam entender um pouquinho da conexão também que eu quero fazer com o tema. A T4 Agro é uma incubadora e aceleradora de soluções digitais com foco em encontrar soluções voltadas para o agronegócio, as famosas agrotechs, e ajudá-las, de certa forma, a ir para o mercado. Nós também somos uma startup, vamos dizer assim, né? Nós estamos nascendo agora, aí tem pouco mais de 2 meses, mas a gente já começa fazendo parte aí de um rico ecossistema de empresas que já atuam no agronegócio, né? E o objetivo da T4 Agro é justamente oferecer um terreno fértil para que essas startups, tanto de soluções digitais inovadoras, como também aquelas que trazem bons projetos de biotecnologia, possam testar, validar suas teses e, consequentemente, ir para o mercado, né? Dentro desse ecossistema que comentei, uma das empresas é a Uisa, que é uma grande biorefinaria sediada no interior do Mato Grosso, que conta com uma área total ali de em torno de 90 mil hectares, onde ali podemos encontrar uma grande área plantada de cana-de-açúcar, todo um parque industrial para produção de álcool e açúcar, etanol e açúcar, tem toda uma estrutura logística montada dentro da própria propriedade e da estrutura da empresa. Nós temos um centro biotecnológico da cana, onde se desenvolve e se pesquisa soluções e aspectos tecnológicos voltados para a cana. E agora a T4 Agro nasce como mais um elemento para fomentar a inovação dentro desse contexto como um todo.
Nós não nascemos com o objetivo de focar especificamente no segmento sucroenergético, porém, nós queremos ter uma atuação mais ampliada, porém, é natural que se nasça com esse viés ali no início, pelo fato de fazer parte desse grupo robusto nesse segmento, né? Então, dado esse contexto, eu resolvi trazer para o nosso debate hoje um pouquinho de um contexto ali mais relacionado à cana, né? Especificamente falando do etanol. A Carolina colocou no começo um pouco do que nós já temos. O etanol não é novidade para ninguém, já tem contribuído significativamente com o processo de descarbonização ao longo de alguns anos no Brasil, tá? A gente sabe que dados que são conhecidos por todos, que no Brasil o uso do etanol chega a reduzir até 80% de emissão de CO2 quando comparado com combustíveis fósseis, tá? Então, eu gostaria de colocar aqui que, na minha visão, temos algo relevante já feito, porém, há muito ainda a fazer e dá para se explorar muito ainda os ganhos que o etanol pode trazer para o nosso planeta de forma geral, para a economia e para a sustentabilidade de forma geral. Se você falar um pouquinho especificamente do etanol da cana, né, claro, temos outras fontes, né, temos outras fontes de se extrair o etanol, então o milho é uma outra fonte relativamente bem falada e também é uma boa alternativa, mas falando um pouco de cana, né, só de olhar para o próprio ciclo vegetativo da cana, você já traz um ganho para o planeta como um todo. Durante o ciclo vegetativo, a cana libera mais oxigênio do que CO2. Então, só aí você já tem um crédito aí do processo produtivo da cana, né? É importante falar também que temos ainda muito a se explorar na questão do etanol de segunda geração, né? Que é aquele produzido com os resíduos da produção da primeira geração, né? Da produção dos resíduos da cana, como o bagaço e a própria palha da cana-de-açúcar. A gente sabe que essa tecnologia ela pode propiciar, na verdade, bastante um aumento grande, relativamente significativo do ciclo produtivo das culturas agrícolas, né? Se você pegar alguns números, 1 tonelada de cana de primeira geração consegue produzir em torno de 80, 85 litros de etanol, né? Já 1 tonelada de palha de cana pode produzir até 100 litros de etanol. Então, na hora que você coloca esses números, você pode perceber que a ampliação da capacidade produtiva por hectare pode ser superior a 250% de aumento quando você associa o etanol de segunda geração ao etanol da primeira geração, né? É claro que existem algumas dificuldades ainda a serem vencidas, tá? Nós temos aí, tem uma questão de capex, uma questão de investimento, que é alto no início, tá? Algumas dificuldades tecnológicas de viabilizar o processo de transformação da cana, né, desses resíduos da cana em etanol, ainda tem algumas dificuldades, apesar de já ter avanços. E tem também questões de dificuldade de viabilizar isso economicamente falando. Acaba sendo que muitas empresas se interessam até, às vezes, em investir mais no etanol de primeira geração, porque ele já dá um retorno líquido e certo mais claro, né? Mesmo assim, a gente sabe que é um caminho que nós precisamos buscar e trilhar, né? Tem alternativas no Brasil, algumas iniciativas ainda se produz pouco etanol de segunda geração, mas existem algumas alternativas onde se integra, né, numa mesma planta que produz a de primeira geração e de segunda geração. E isso pode ser uma boa alternativa, tem se mostrado como um caminho para viabilizar economicamente a produção, né? Vale lembrar também que o bagaço, os derivados da cana, quer dizer, pode colaborar de outra maneira também. O próprio bagaço, a UISA usa muito o bagaço da cana como geração de energia. Eu vou precisar passar para o Fernando. Você não quer fechar? Fecho. Já estava bem no final. Enfim, então, o que eu queria colocar como provocação é bem essa questão toda de como a gente pode explorar um pouco mais o etanol, né? Tem tecnologia hoje para usar um carro elétrico à base de etanol, né, que evitaria combustão e, ao mesmo tempo, traz muito mais produtividade e consumo. Então, tem tecnologias vindo que nós vamos precisar de pensar em alternativas para viabilizar um pouco mais o etanol como um fator de descarbonização para o país.
É isso. Obrigada, Obrigado, Júlio. Obrigada. Etanol 100% brasileiro, concordo totalmente contigo. Vamos ouvir o Fernando agora, pelo PCI, um Programa de Conservação do Mato Grosso. Fernando, com você. Obrigado, Carolina. Obrigado aí, Thiago, pessoal da GreenTech, pelo convite. Bom, o que eu queria trazer, Carolina, é assim, existe, né, uma preocupação muito grande no mundo inteiro em relação a desmatamento, né, mudanças climáticas ligadas à ocupação e uso da terra, né? E a gente sabe que existe uma demanda crescente tanto por alimentos, fibras, né, mas também por energia, e os biocombustíveis são parte disso. E aí existe um grande ponto de interrogação hoje sobre o Brasil, se a gente consegue atender essa demanda toda crescente que vem puxada principalmente lá pelos mercados asiáticos emergentes, mas também pelo próprio mercado interno brasileiro, né? Se a gente consegue atender essa demanda toda de uma forma sustentável. E a PCI ela surge como uma resposta para isso, né? Ela é uma estratégia do Estado de Mato Grosso lançada na COP em 2015 lá em Paris, como um grande conjunto de metas de longo prazo para o uso eficiente da terra, né? A principal ideia por trás da PCI é que sim, a gente consegue aumentar a produção agrícola em Mato Grosso e ao mesmo tempo conservar tudo que tem que ser conservado, e contribuir para a inclusão de pequenos produtores, comunidades indígenas e tradicionais nesse processo de desenvolvimento econômico, né? Então, a PCI ela se orienta por esse conjunto de metas e o que a gente está fazendo é como é que a gente desenvolve mecanismos, incentivos e investimentos para fazer isso acontecer, né? Hoje a gente está transformando a PCI num instituto, né, uma espécie de startup do clima também, onde a ideia é conectar investidores para as oportunidades que nós temos aqui. Em relação à agenda de biocombustíveis, hoje o etanol de milho é uma indústria crescente em Mato Grosso, né, já são várias plantas em funcionamento, mais 23 que estão em projeto para ser implementadas. O Mato Grosso é o maior produtor do Brasil de milho, são 36 milhões de toneladas hoje, uma projeção para chegar em mais de 60 daqui a 10 anos, né? Mas o que acontece? Esse milho, a imensa maioria dele é produto de segunda safra, ou seja, o Mato Grosso, né, isso é o que a agricultura tropical permite, a gente tem uma safra de soja, o milho é a safrinha, né, é plantado no mesmo ano, mas logo depois da soja. Então, essa demanda toda, essa produção toda de milho, ela não significa um aumento da área produtiva. Nos próximos 10 anos também, a projeção que existe hoje é que a gente vai precisar de mais 10 milhões de hectares de soja no Brasil inteiro, né? E só em Mato Grosso a gente tem mais de 15 milhões de hectares de áreas que hoje são pastagens que podem ser transformadas em agricultura, que têm aptidão para agricultura. Então, existe uma oportunidade imensa de expandir a área plantada em cima de áreas que já estão abertas, né, que estão disponíveis. Então, não existe essa pressão por desmatamento, né? É possível expandir a produção sem desmatamento. Então, toda a demanda futura do Brasil por soja cabe dentro dos pastos de Mato Grosso. A gente tem tentado fazer, colocar em prática, né, quais são os instrumentos de comando e controle e de incentivos para fazer essa expansão sustentável acontecer. E o fato que a gente tem essa produção toda de milho de segunda safra gerou essa oportunidade para o setor do etanol. Então, são várias usinas que estão surgindo. Existe, né, cada usina dessa, existe um estudo muito interessante feito pela Agroícone sobre o balanço socioeconômico e ambiental do etanol de milho no centro-oeste brasileiro, né? E para cada usina dessa, uma usina que, por exemplo, produz 500 milhões de litros por ano, a gente está falando de 4 mil postos de trabalho criados, diretos e indiretos, para cada usina, né? Arrecadação de 73 milhões, uma agregação no PIB de mais de 90 milhões, e 80% disso fica
dentro do Mato Grosso. Então, é de fato uma injeção na economia local que permite esse desenvolvimento. E quando você olha a pegada de carbono, esse etanol de milho, ele proporciona uma redução da pegada de carbono de 70% em relação à gasolina. Por quê? A gente está falando de milho de segunda safra, né? E a gente está falando de usinas que são basicamente movidas a biomassa. Então, você tem outra oportunidade, que é o uso da biomassa para abastecer essas usinas de etanol, principalmente cavaco de eucalipto, mas existem várias outras oportunidades, né, de investimento em biomassa para mover essa indústria do etanol. Então, assim, a gente tem a oportunidade na indústria da biomassa, na indústria do etanol, em todos os biomateriais que o Chau estava descrevendo, né? Porque você tem o DDG, que é um subproduto do etanol. O DDG pode ser transformado em plástico, em resina, em bioadesivos. Tudo isso são mercados crescentes, né? Então você tem essas oportunidades todas de investimento aparecendo. E o DDG tem um outro efeito colateral, que é o de sustentar também outras cadeias de valor. A intensificação da pecuária, que também é um objetivo do Estado, né? Melhorar a eficiência na produtividade da pecuária, porque o DDG ele é um subproduto que vai servir de alimento, né? de suplementação nutricional para esses animais. Cadeias de pecuária de baixo carbono, que é como a gente chama piscicultura, avicultura, suinocultura, e tudo isso, a produção de leite, né? E tudo isso que ajuda também pequenos produtores do estado a melhorarem sua eficiência e se desenvolverem. Então, assim, é uma indústria que ajuda o estado nessa estratégia de uso eficiente da terra e de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigada, maravilhoso. Acho que é muito interessante ouvir que tem um Estado, na verdade, né, com a preocupação né, das divisões subnacionais aí dos países. Acho que a gente tem um bom exemplo aqui do Mato Grosso, com uma estratégia, um planejamento, né, um plano de fato para poder conseguir fazer virar o desenvolvimento com conservação aí dentro do estado do Mato Grosso. É super interessante. Só para completar, Carolina, o Mato Grosso falar. também, por causa disso, a gente tem feito muito investimento pesado também no controle do desmatamento, tanto que nos números recentes aí é o estado que tem o melhor desempenho dos estados da Amazônia no controle do desmatamento. E com isso também consegue atrair recursos, né, Fernando? Acho que esse é um ponto importante também, porque à medida que vocês mostram que vocês estão evoluindo, combatendo o desmatamento e promovendo o desenvolvimento com a conservação, claramente a gente passa a ter mais possibilidades de acesso a recursos, né, para poder fundiar esses projetos. Eu sei que a gente tem quase nenhum tempo mais, acho que a gente, na verdade, aqui foi meio um ensaio, foram pitches que a gente conseguiu fazer aqui dessa conversa boa. Quero já falar para o pessoal da Green Tech que a gente tem que fazer painéis de 2 horas, assim, para bater papo aqui desses assuntos. Mas eu queria deixar 2 coisas para a gente pensar. Então, assim, a gente, Santander aqui, como líderes no programa Renova Bio, que é o programa, né, de descarbonização de combustíveis, o primeiro ensaio para um mercado de carbono brasileiro aqui, que a gente implementou esse ano, Santander com 85% de market share hoje, na escrituração desses ativos e atuando fortemente a partir de agora também no mercado secundário desses títulos, mostra a importância do mercado não só de etanol brasileiro, mas dele ser um bom exemplo para poder ir para outros setores onde a gente possa ter mercados de carbono também, que sejam bilaterais, ou um próprio mercado de carbono nacional. Há uma expectativa muito grande que a gente consiga fazer com que esses setores que estão lidando com biocombustíveis, biomateriais, de alguma maneira descarbonizando, eles também se relacionem com o mercado de carbono, tanto em nível setorial quanto num nível brasileiro. A outra coisa é que tudo que a gente comentou aqui é bioeconomia, gente. Então, eu acho que tem essa questão também, é uma palavra que surge muito fortemente e que a gente precisa significar bioeconomia aqui. Tudo que a gente ouviu Chau, Júlio e Fernando falando, a gente está chamando de bioeconomia. Bioeconomia não é só plantar corretamente, não é só aproveitar corretamente os resíduos ou, enfim, tudo que a gente tem de recursos disponíveis,
mas também são todos os mecanismos financeiros, todos os investidores que vão participar desses mercados, a forma como a gente vai olhar esses mercados desde a ponta produtora até a ponta compradora, tudo isso é bioeconomia. É uma nova economia que surge a partir, né, dos materiais que estão disponíveis aí para a gente, para um aproveitamento absoluto e completo e o uso muito eficiente dos recursos naturais que a gente tem. E aí sempre aí tentando desacelerar as questões dos fósseis e trazer os renováveis para a conversa. Então, acho que a gente teria muito mais vontade de conversar aqui. Eu quero agradecer demais o pessoal da GreenTech, o Júlio, o Xiaobin, o Fernando. Nós tivemos perguntas aqui, tem perguntas no chat, a gente não vai conseguir respondê-las, mas eu vou pedir ao pessoal do GreenTech, se puder depois dividir conosco as perguntas e a gente puder responder para os participantes, a gente está absolutamente à disposição. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela audiência, obrigada, Thiago, obrigada, GreenTech, foi um prazer.